Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta alça para prender o casaco na bolsa. Bora costurar? Antes de mais nada, eu quero agradecer cada amiguinha que deixou mensagem de carinho, de restabelecimento. Eu tive um pequeno contratempozinho de saúde e eu recebi algumas mensagens cheias de amor, de carinho, de cuidado aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Todas as mensagens foram muito importantes para mim, eu recebo assim com muita gratidão e com certeza tudo isso foi muito mais forte do que qualquer remédio que eu tomei. E essa é uma peça temática, mas é uma peça temática um pouquinho diferente. Ela não é uma sugestão de presente para as mães, mas é uma inspiração nas mães. Nós mães carregamos essa fama de sermos protetoras, cuidadoras e zelosas com os nossos filhos. E uma das coisas que a gente frequentemente diz é: leva um casaco que vai esfriar. Então eu queria pensar numa peça que fosse prática nessa meia estação, assim, é bem interessante porque às vezes de manhã a gente sai, tá frio, então a gente tá com casaco, a hora que sai para almoçar já tá bem quente, então a gente tem que tirar e às vezes não tem onde deixar, então tem que levar o casaco com a gente. Então vai ajudar muitos filhos que têm mães que mandam sair com o casaco e depois a hora que a gente tira o casaco não tem onde deixar. É uma peça muito simples, muito fácil de fazer, mas que quem tem esse problema de ter que ficar levando o casaco vai achar muito útil. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz esta alça para prender o casaco na bolsa. Materiais utilizados: um conjunto de botão plástico de pressão, passador de metal, o meu tem espaço interno de 3 centímetros, 50 por 6 centímetros de tecido de algodão. Depois de toda a explicação do passo a passo, eu vou explicar como calcular a quantidade de tecido. Passo a passo. Vou vincar o tecido como se fosse um viés, trazendo as duas pontas até a metade da faixa. Aqui eu já dobrei, vinquei e passei a ferro. Passo a faixa de tecido por dentro do passador, por enquanto deixo o avesso para fora. Posiciono direito com direito, coincidindo as bordas menores com o tecido aberto. Vou costurar com o pé de máquina. Depois de costurado, viro a faixa para o direito. Abro a sobra de costura e eu reforço as dobras laterais da faixa. Eu vou deixar a costura bem na dobra da peça. Vou passar no pesponto em toda a volta, aqui o mais próximo possível do passador, fechando a peça. Vai ficar assim. Vou determinar o posicionamento dos botões. Dobro para achar o meio da peça. Posiciono a peça no casaco. Passo a faixa pelo passador, dobrando a ponta. A peça não pode ficar folgada demais, senão o casaco pode cair, mas não pode ficar apertada demais para não amassar o casaco. Na posição desejada, eu marco o posicionamento do botão. Eu já vou fazer os 2 furos de uma única vez, o furo do botão macho e o furo do botão fêmea.
tomando cuidado para não furar o casaco. Uso uma tesourinha de ponta para fazer o furo do botão. O botão mais próximo da ponta é o botão macho. Uso o balancinho para colocar. No outro furo, eu vou colocar o botão fêmea, alinhando da mesma maneira que o outro. Os acabamentos dos dois botões ficam no mesmo lado do tecido. E a peça está pronta! Você pode colocar outro botão fêmea para poder ajustar dependendo dos tamanhos diferentes de casaco. No meu, eu vou deixar apenas com o botão para usar com aquele casaco. Agora eu vou te explicar qual é o raciocínio para determinar as medidas desta peça. E depois dessa explicação, eu vou mostrar como prender a peça à bolsa, prendendo o casaco. Eu fiz as medidas desta peça de acordo com o passador que eu tinha e o casaco que eu queria carregar. Mas pode ser que essas medidas não atendam às suas necessidades. Então é importante entender como fazer para calcular as medidas e aí você vai usar as medidas exatas que precisa. Para determinar a largura da peça, vai depender da largura do espaço interno do passador. É o espaço de dentro entre um lado e o outro do passador. Este é o mesmo que eu usei, tem 3 centímetros de espaço interno. Já este outro tem 3,5 centímetros. O tecido é sempre o dobro do espaço interno do passador. Como eu usei este passador que tem 3 centímetros de espaço interno, eu usei 6 centímetros de tecido. A gente dobra o tecido na metade, então no final o tecido vai ficar com 3 centímetros. As pontas do tecido vão ficar lá no meio, então isso vai ser muito bom para o acabamento. Nessa parte que não vai ter costura, como a ponta vai ficar lá no meio, a gente não corre o risco de desfiar ou de querer sair alguma pontinha para fora. Com as sobras de tecido por todo o interior da faixa, acaba também dando uma estrutura para ela. Por isso, eu nem preciso usar entretela ou manta nesta peça. Já em relação ao comprimento da peça, vai depender do volume do casaco. Eu meço mais ou menos no meio do casaco. A medida não é apenas um trespasse simples, porque a faixa vem e faz uma dobra. Eu determinei a medida de 23,5 centímetros mais 1,5 centímetro de margem de costura, totalizando 25 centímetros. Então, é a medida que você precisa mais 1,5 centímetro de margem de costura. Como eu vou dobrar a faixa ao meio, eu preciso do dobro dessa quantidade, por isso eu usei 50 centímetros. Então, se eu preciso aqui no casaco de 25 centímetros, eu vou usar no tecido 50 centímetros. E como prender na bolsa? Eu vou passar a faixa pela alça. Posiciono o casaco mais ou menos na metade do casaco, passo a faixa pelo passador, faço a dobra e prendo no botãozinho plástico de pressão. Se preferir, pode prender em qualquer outra parte da bolsa, deixando o casaco para frente ou para trás. O casaco fica preso à bolsa, você não corre o risco de perder o casaco, esquecer em algum lugar e ainda fica com as mãos livres. Me conta aqui o que a sua mãe mais falava para você. Talvez a gente aí pense em outros vídeos com inspiração nas mães ao longo do ano, não precisa ser só no Dia das Mães. E o que você, como mãe, repete tudo isso com os seus filhos. Se você gostou da peça, da dica, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.